Olá, sejam bem-vindos a mais uma aula do curso de Criptomoedas 2023, Lobo Cripto Oficial. Estamos na aula 19 do módulo 3 e vamos finalizar hoje padrões gráficos. Olha só quanta coisa já teve nesse curso. Se você chegou aqui desde a primeira aula, parabéns! Agora a gente vai fazer um fechamento de padrões gráficos, porque a partir de amanhã a gente vai entrar em tipos de operação e mostrando tudo o que a gente aprendeu até aqui, como utilizar na prática nas suas operações, tá certo? Então hoje a gente vai falar de regras gerais de operação nos gráficos de criptomoedas. Então eu vou colocar na tela o gráfico do Bitcoin e aí a gente vai fazer um apanhado do que foram essas aulas de padrões gráficos, né? E esses pontos são bem importantes. Se você puder, até anote para você não esquecer, para quando for operar lembrar disso, que é muito importante. Primeira coisa que você vai fazer quando você pensa em entrar em uma operação é avaliar qual o período gráfico que você vai entrar. 1 hora? 15 minutos? 4 horas? É o primeiro ponto. Eu gosto muito de operar em 1 hora e 4 horas. Porém, 15 minutos é possível. Agora, não indico, se você está começando, o gráfico de 5 minutos. É um gráfico muito volátil, muito rápido, é utilizado normalmente para operação de scalp, que inclusive vai ser o tema da aula de amanhã. Operações rápidas, tá? Então você observa aqui o gráfico, entra numa operação e pensa aqui, ó, por exemplo, uma operação que nem essa, começou a voltar aqui para cima, você ia pensar aqui no alvo, no topo. Operação mais simples, ó, pegando aqui, ó, no segundo candle de entrada, até aqui em cima, 1,75%, muitas vezes você consegue apenas 1%, 0,50%, ó, 1,32 aqui, até que foi bom esse movimento lateral. Mas eu sinceramente não gosto de operar, eu prefiro levar as operações adiante, tentando pegar o máximo de um movimento, tá? Porque senão você fica o dia todo operando, você vai ficar louco, pode ter certeza. E eu digo porque eu fui um desses que ficava o dia todo no gráfico de 5 minutos operando. Caía, eu comprava. Eu olhava aqui, será que vai voltar? Ah, não sei. Aí eu olhava outros indicadores e falava, acho que eu vou vender aqui. Aí ficava esperando. Aí caía de novo, comprava o dia todo. O pior é quando erra, né? O stop, você vai sendo estopado e vai diminuindo. Então, eu não aconselho, sinceramente, para quem está começando, principalmente, o gráfico de 1 hora em diante é bom de operar, tá? Então, qual é o primeiro ponto? Aí agora eu quero que você anota o tempo gráfico. E o segundo ponto é você verificar a tendência do ativo. Então, você dá um panorama geral. Bitcoin está agora em uma tendência de alta, está no movimento lateral e uma tendência de alta. 2 pontos a serem identificados, tá? Verificado isso, agora anote, por favor, o terceiro ponto e um dos mais importantes, você traçar o gráfico. Nós tivemos aula de linha de tendências, né? Identificar tendência, como traçar linha de tendência de alta, linha de tendência de baixa. Então você começa pelos topos, né? Então, fazendo traçado assim, os topos, aí vamos traçar fundo. Do fundo, aqui me parece ainda um padrão de megafone, que eu vou também trazer depois, tá? Não é um padrão tão comum, mas está aparecendo, mas aí você verifica os últimos movimentos também, e aí você faz mais um traçado, verifica que aqui, ó, nos últimos movimentos, o Bitcoin está em uma tendência de alta. Deixa eu até tirar aqui esse gráfico. Por quê? Se você tivesse traçado aqui também os outros topos, você teria verificado que ele saiu de uma tendência de baixa. Ele chegou nesse topo, vou até colocar o outro traçado, estava assim, e aí depois ele começou a fazer topos mais baixos que os anteriores. Isso é um ponto importante. Você precisa lembrar também, pode anotar. Tendência de alta. O que é uma tendência de alta? São topos mais altos que os anteriores e fundo mais alto que os anteriores. Estamos numa tendência de alta nessa última movimentação, certo? E tendência de baixa é o contrário. Topos mais baixo do que os anteriores e fundo
mais baixo que os anteriores, certo? Verificado isso, você já está pronto para operar. Então, o que você tem que identificar aqui é o momento do gráfico, né? Então, se eu fosse operar agora, o que eu recomendaria? Bitcoin está claramente seguindo uma linha de tendência de alta, fazendo o topo mais alto, fundo mais alto. Então, eu recomendaria que aqui, ó, quando viesse tocar novamente na linha, seria o início de uma operação. Ou aonde? Quando romper esses topos anteriores. Então, que nem agora, o ideal seria aqui, ó, 23.315, tentar entrar numa operação para pegar esse rompimento, tá? E claro, você vai lembrar do stop, mas vamos com calma. Ainda estamos vendo a possibilidade de operações, tá? Então você já sabe que é ou aqui quando bater nessa linha, é só entrada. E aí o que você vai precisar nesse momento? Paciência e aguardar. Tem gente que quer operar o dia todo, eu não consigo, sinceramente, eu opero no gráfico de uma hora. Então, um gráfico de uma hora, olha só, daqui do fundo, que foi ontem às 18 horas, sim, eu estou gravando hoje, segunda-feira, dia 23, que está indo ao ar a aula 19, tá? Então, ontem, às 18 horas, domingo, foi dar um toque aqui, ó, hoje pela manhã, 11 horas. Então, você precisa ficar aqui o tempo todo? Não. Mas, um ponto importante, se você tivesse entrado aqui, você teria que pôr o seu stop. Agora que eu vou entrar no stop. Então, até agora você já viu os passos, vou começar a operar, ok. Vi um fundo, bateu na linha, maravilha, vou entrar. Entrou. Ponto de stop, você tem que determinar antes, quando você está fazendo o planejamento da sua operação. Bom, eu não vou entrar caindo, que eu não sou louco, vou esperar subir. E mais um candle confirmando, eu entraria aqui quando rompeu o topo do candle anterior. Ok. Onde será meu stop? Você tem que colocar no mínimo abaixo aqui desse fundo. Só que nessa hora, a gente vai falar muito mais disso em operação, nessa hora você não pode colocar cravado, porque senão é pedir para perder, é pedir para tomar stop, tá? Então você não pode colocar cravado. Aí beleza, mas onde que eu vou colocar? Olhando o gráfico, você vê um fundo mais baixo anterior. Então traçaria aqui, ó, nesse fundo. Então se você tivesse aqui, ó, entrando aqui em torno de 22.595, você teria que colocar o seu stop abaixo do fundo anterior. Por quê? Se perder esse fundo aqui, tranquilo, pode vir uma agulhada, que nem hoje, o movimento foi cheio das agulhadas, tá? Foi difícil. Se você colocar aqui, ele vai vir aqui dar uma agulhada e voltar para cima. No caso aqui não deu, mas é comum, acredite em mim. Então o seu stop seria aqui. E aí você verifica, bom, se eu vou entrar aqui, falei 22.595, né, no topo, aproximadamente, até aqui, quanto que é o meu stop? 1,73%. Pô, tá legal, porque você tem que pensar sempre no risco-retorno. Seu risco, se você for estopado, é perder menos 1,73. Eu nem falo perder, eu falo que isso é um seguro para sua operação. Por quê? Porque se já perder esse fundo anterior e perder o outro ainda, é sinal que vai vir uma queda muito mais forte. Então você vai vender aqui e esperar o movimento normalizar para você identificar outro ponto de entrada e assim voltar na operação. Outra regra é que quando você é estopado, nem pense em voltar na mesma hora, que muitas vezes acontecem movimentos voláteis. Vir aqui pegar seu stop, aí ele começa a subir aqui, ó, parece que vai subir com tudo. Só que ele chega aqui, ó, na linha de tendência anterior e faz isso, tá? Então avalie, a não ser que for uma agulhada assim, do nada, movimento muito volátil no dia, que nem estou falando foi hoje, né? Mas assim, raras exceções. Hoje eu fiz uma entrada dessa. Eu tinha tomado stop e o ativo voltou em determinado ponto, perto da entrada onde eu tinha feito anteriormente, mas eu senti que o ativo estava num ponto bom. Eu fiz sim uma entrada.
Então é questão de experiência também em análise gráfica, identificar o momento, a volatilidade do mercado, porque uma estopada com grande agulhada e começa a subir realmente pode ser que pegue liquidez, conforme eu já falei em outras aulas, e volte a subir. Então, cada caso deve ser um caso, tá? Então, verificado o ponto que você vai entrar, verificado o stop, aguardar o movimento. Isso que muita gente não entende também. Então, vamos supor que eu estava esperando aqui tocar a linha. Aí eu vi esse candle aqui, e aí eu falo, não, agora ele só vai subir. Esquece. O risco retorno de uma operação como essa seria muito alto e não teria dado certo. Ó. Você pensar que você vai colocar um stop aqui embaixo, vejam só, já praticamente dobrou o seu stop, né? Então aqui o risco retorno para você pegar um movimento, aqui você estaria buscando qual alvo? Aí é outro ponto que eu vou entrar, mas eu tenho uma ressalva para fazer. Você estaria buscando qual alvo? Esse alvo aqui do topo anterior, aqui nessa entrada. Aqui também seria a mesma coisa, mas você estava já brigando num topo anterior também. Então, região de perigo. Então, por isso que não compensar. Você tem que ser o quê? Paciente e aguardar tranquilamente. Ah, mas se não voltar na linha, mas eu não entrar. Paciência, procure outro ativo, veja oportunidade, veja outro momento. Eu sou muito tranquilo porque eu, como eu falei, eu já tomei demais na cabeça por ansiedade. De ver movimento assim, estando com um alvo definido, e ver o movimento voltar e falar assim, não, vou vender aqui. Aí você vende, sobe tudo de novo. E muitas vezes você deixou de pegar um movimento muito forte por causa de besteira. Porque se você estiver operando com stop tranquilo, assim, ó, de 1,70 até 2%, vejam só, se você estiver investindo US$ 100, seu stop de 2% vão ser US$ 2 apenas. Mas qual que é o retorno? Aí sim você vai fazer a conta aqui do seu alvo, tá? A ressalva que eu ia fazer do alvo é o seguinte, mas aí quando chegar aqui em cima, eu vendo tudo? Vai depender do momento. Por exemplo, agora, se chegar aqui em cima, você vai ter que fazer uma análise para ver se o movimento tem capacidade para subir mais. Por quê? Porque aqui para cima, a resistência, pelo menos que eu tracei no gráfico do Bitcoin, está bem mais para cima, a resistência mais forte, em US$ 24.000. Então aqui meu alvo, se chegar aqui, eu sentir que tem condições, eu não vou realizar, vou esperar. Outra estratégia bem legal também. Você pegou um movimento, vamos supor que você pegou do fundo mesmo. O seu stop era de 1,70 e pouco, né? Então você pegou aqui, chegou aqui, olha só, um lucro de praticamente o dobro do seu stop. Bacana. Mas como que eu faço então para de repente, se eu não sair aqui, eu ver o mercado voltar e me pegar e eu deixei de vender aqui num topo, que era claro, esperando pegar mais para cima e perder. Aí é o seguinte, a estratégia que eu faço muitas vezes, quando chega num ponto, eu verifico. Se eu não tenho certeza, tá patinando, tá querendo voltar, eu realizo metade do que eu comprei aqui. Aí você já coloca um pouco de lucro no bolso. E a outra metade eu mantenho o stop original. Mas vamos supor que ele venha aqui, volte, bata na linha de novo e segure. Maravilha. Quando ele subir novamente em direção ao topo principal, você pode aumentar o seu stop. Você pode colocar o stop abaixo desse último fundo, por exemplo. Outro indicador que eu uso muito, que eu estou deixando para falar agora, que eu não sei se todos têm o TradeView pago, mas é o VPVR. Como que eu identifico aqui ponto bom de stop? Vejam só, esse indicador que a gente já teve aula sobre ele, mostra aqui pontos de resistência, certo? Que nem está agora. Deixa eu tirar esses traçados todos aqui, menos a linha de tendência de alta para ficar mais visível. Mas vamos lá. Vejam só, está mostrando que aqui é uma região de resistência nesse momento. Beleza. Então aqui, se você tivesse num lucro maior ou quisesse realizar, também seria um bom ponto.
poderia realizar uma parte. Mas por que não tudo? Porque você muitas vezes perde oportunidade, porque está num candle comprador aqui, de repente ele pode romper, e quando chegar aqui mais para cima, o indicador nos mostra que está mais tranquila essa região. Então avalio por aí. E quando a gente está acima, esses pontos aqui fortes embaixo, o que que é? Aqui é o suporte. Então, se você estivesse na operação conforme eu falei aqui embaixo, o que você ia verificar para um suporte, já que você queria aumentar, já que você realizou lucro e quer aumentar o seu stop para não perder tanto se voltar com tudo o mercado? Você ia observar o fundo anterior, conforme eu falei, e olha só, depois do fundo anterior, que está numa região que tem um suporte, tem um buraco aqui. Então você ia aumentar seu stop aqui para dentro desse buraco. Por quê? Está aqui em cima. Se perder essa região e se perder esse outro suporte que se mostra bem mais forte do que o anterior, mau sinal. E aí você tem a última chance aqui, que é o fundo do movimento. E aí, se você lembrar que temos pontos de suporte e resistência, que também já foi mostrado em aulas como utilizar, você teria feito aqui, ó, um toque aqui, um toque aqui, um toque anterior. E o fundo. Olha só, desse movimento anterior, o que tem em comum com tudo que aconteceu? Aqui, ó, esse fundo. E, ó, dentro do buraco. Então, você ia subir o seu stop até aqui. Ou seja, você estava com o stop mais para baixo no movimento. Ó, você eliminou quase ele total. Se voltar aqui e te pegar, maravilha, porque você já realizou lucro aqui em cima, você está tranquilo na sua operação. E aí faz o quê? Aguarda a nova oportunidade. Segurou aqui, perdeu um pouquinho. Muitas vezes acontece isso. Chegou aqui, ó, pegou seu stop, perdeu um pouco, fez um fundo mais baixo do que esse, e aí ele começa a voltar. Você vai entrar aqui, a não ser que fizer um padrão muito claro de uma reversão de tendência. Está vindo aqui numa baixa, faça qualquer um dos padrões que a gente já estudou também, um engolfo de alta, um estrela da manhã, qualquer padrão de reversão pode ser. Mas se não fizer nenhum padrão, você verifica aqui, ó. Voltou para cima dessa região, já está com um padrão bonito? Beleza, compra de novo. E stop abaixo do fundo anterior e verificar o VPVR aqui também, tá? Então, essas são as regras. Outro ponto que eu esqueci de falar, eu só falei para baixo, né? Se voltar o movimento. Você vendeu 50% no topo, subiu seu stop. Se o movimento continuar, você vai acompanhando ele. Uma técnica que eu utilizo bastante no gráfico, de 4 horas, principalmente quando você já está no lucro bom. Vamos supor que você está vindo uma operação aqui embaixo e começa a ver cair. Eu faço o seguinte, gráfico de 4 horas. Essa técnica de stop aqui funciona muito bem, tá? Aqui nesses movimentos não tem essa chance, você teria que identificar mesmo esse suporte, ó. Veja como no 4 horas fica bem visível aqui, ó, essa região como suporte principal, e tá na cara que se voltar aqui e perder, mau sinal pode vir para baixo, né? Então, nosso suporte hoje está aqui na região de 22.500, tá? Mas vamos pegar movimentos aí que fica o mercado meio indefinido, que dá para exemplificar melhor, que essa alta está muito forte, mas uma alta padrãozinho normal. Vou colocar o gráfico diário, localizo e depois eu mudo o tempo gráfico. Não, até pelo gráfico diário também dá certo. É só aplicar a mesma técnica no gráfico de 4 horas que dá certo, tá? O problema aqui é a técnica. Vamos pegar esse movimento aqui que não foi tão esticado que nem o atual. Você fez uma entrada aqui, tá dando certo, ó, só subiu. Oh, beleza, né? Maravilha. Aí, você, nesse momento, você tinha um alvo. Onde poderia ser o alvo? Aqui nesse topo. Realizou 50%, permaneceu com o stop aqui embaixo, beleza. Aí caiu. Só que começou a subir de novo e rompeu. Se você não fez outra entrada e você ainda está com 50% aqui, é isso que eu quero chegar. Onde que você vai colocar o seu stop? Quando o movimento romper aqui esse fundo anterior.
Aí você joga o seu stop aqui. O seu stop estava aqui para baixo, que você entrou aqui, ó. Viu esse padrão bonito aqui, 4 horas, um fundo, engolfo de alta. Opa, reversão de tendência. Entrei aqui. Peguei todo o gás do movimento. Realizei no topo anterior 50%. Só que subiu mais um pouco, caiu. Meu stop ainda dava aqui. Chegou aqui e começou a subir de novo. Maravilha, eu vou ficar com 50% no movimento. Rompeu o topo? Rompeu. Seu stop vai estar aqui embaixo. E aí você vai levando o movimento, ó. Aí você ficou de olho, aí subiu, subiu, você fica tranquilo, já tá num bom lucro, né? Tranquilo. Teve outra queda aqui, não aconteceu nada, seu stop tá aqui para baixo. Subiu. Caiu de novo, subiu e rompeu o topo. Maravilha. Posiciona seu stop aqui. Aqui, você teria tomado uma agulhada mais ou menos no ponto certo, ó. Seu stop aqui, vê essa agulhada. Se você observasse ainda o indicador VPVR, poderia ter até trazido um pouquinho mais para baixo e não ter tomado essa estopada. Mas mesmo assim, você já está num lucro imenso, te pegou, agradece e pronto, espera para a próxima. Aqui eu falei que seria agulhada no ponto certo, porque depois continuou caindo, ameaçou subir e veio mais profundo ainda. Não fez nenhum padrão aqui que... Aqui foi um golfo de alta, mas estamos num gráfico diário, né? Subiu mais um pouco, mas depois aqui, ó, reverteu. Então teria pego um stop se você tivesse entrado na operação aqui, pois você ia pensar colocar um stop no fundo aqui mais baixo anterior, né? E aí teria te pego aqui no stop, não tem problema. Depois, novo engolfo de alta. Entrava, stop abaixo do fundo anterior aqui, ó. Porque ele tinha feito um fundo. Então, se você viu um engolfo de alta e entrar aqui, seu stop estava aqui abaixo. Não pegou. Maravilha, continuou a subir. Você não ficou desesperado que viu caindo aqui querendo vender. Você estava com o stop bem posicionado, tranquilo, de paz. Sabendo que o stop não é uma perda, coloca isso na cabeça. O stop é um seguro para a sua operação. Porque quando o mercado reverte, muitas vezes vem, derrete e vai muito mais para baixo. Se você não colocar um stop bem posicionado, você vai virar torcedor. E aqui o curso é justamente para você não ser torcedor, é você saber o que está fazendo, tomar as melhores decisões. Sobre o stop, outro ponto importante, o que eu avalio? Estou vendo aqui esse movimento, vamos supor que fosse o gráfico de 1 hora, tá? Aqui é o diário, mas vamos supor o gráfico de 1 hora. Eu vi um movimento total aqui. Não voltou aqui para cima, não vi ponto de entrada, poderia acreditar que poderia, mas não quis. Fiquei olhando aqui o movimento, porque 1 hora é um pouco mais rápido, é bem mais rápido que o diário. Quero entrar aqui, porque eu vi que vai romper o topo anterior, então eu quero entrar num rompimento. Aqui começa a complicar, por quê? Porque seu stop vai ser muito longo. Você pegar aqui, ó, você tem que esperar romper, né? E entrar nesse candle aqui, beleza. Olha seu stop, você vai colocar onde? 20%? Daria certo, mas... Olha só, e se não desse? Você ia perder 20%, aqui é um stop longo. E quando eu falo isso, porque muitas vezes no gráfico de 1 hora ou de 4 horas, acontece o seguinte. Por exemplo, que nem eu falei aqui, né? Ter um stop maior. Você não acreditou aqui, ficou esperando que rompesse aqui, de repente entrou, quis entrar aqui, seu stop ia ser mais caro, não ia? 3 e pouco por cento, quase o dobro. Beleza, mas você viu que o momento era bom, você insistiu, não, vou colocar o stop numa região segura, 3,14, tá bom, se eu colocar $100 vai ser só $3 de stop, ainda tá bom. Mas o que eu faço? Depende de quanto você vai operar. Vamos supor que eu quisesse entrar com $500 aqui. Seria um stop muito caro. Entendeu? Aí o que eu faço? Já que eu estou tão convicto que o movimento vai dar bom, eu vou arriscar menos porque meu stop é maior. Eu utilizo muito isso. Da mesma forma, se eu vejo um stop tranquilinho aqui, resolvi que vou entrar aqui no topo desse candle. O stop adequado seria aqui, ó, 1,75. Opa, aqui eu pensava em entrar com 100, aqui eu entro com 300. Porque 300 com stop de 1,75 eu acho barato.
mas isso não significa que seja barato para você. Opere de acordo com as suas possibilidades, tá? Então você tem que se sentir confortável operando. Eu tenho um grupo Toca do Lobo, o vídeo inicial que eu fiz foi sobre isso. Mostrei lá nesse grupo, para quem não sabe, tem o grupo de membros do canal, e um dos planos é o Toca do Lobo. Lá eu mostro como eu opero, quanto que eu opero, valor de entrada, ponto de entrada, stop, saída, quanto eu ganho, é totalmente transparente. E o primeiro vídeo que eu fiz lá, eu falei justamente sobre isso. Eu opero com X porque eu me sinto confortável. Ponto. Cada um encontre o seu ponto de equilíbrio. Isso é o melhor. Porque quando você acha tranquilo, você não fica aqui, ó, se remoendo, olhando, ah, mas está caindo agora, será que vai pegar? Será que não vai pegar? Você não fica com essa sensação. Você sabe, se voltar, se você fez o estudo correto da área do stop, se voltar e pegar, você tem que agradecer, porque muitas vezes o movimento cai, e cai forte, e você compra mais barato lá embaixo, beleza? Então essas são as regras e princípios gerais, segundo o Lobo Cripto. Claro, estou aqui para dizer também que cada um tem que fazer sua pesquisa, cada um é responsável de como vai operar, a quantidade, é responsável por seus stops, ou seja, suas perdas, né? Aqui é uma aula justamente para você não fazer o que não deve ser feito. Se você seguir, pode ter certeza que você vai acertar mais do que errar. Isso que o trader busca. Não existe trader que acerta 100%. Mas os bons traders, eles acertam mais do que erram. Simplesmente isso. Stop é normal, tudo tranquilo. O mercado é isso mesmo. O mercado é volátil. Então, um stop de 1,75%, você pode pegar um movimento aqui de 15% para cima. E aí eu sempre falo, o trader, quando perde, ele perde pouco. E quando ganha, ganha muito. Essa é a ideia. Sobre o grupo Toca do Lobo, para quem não sabe, né, eu falei já como funciona, mas se você tiver o interesse de se juntar na nossa comunidade, é só clicar no botão aqui abaixo do vídeo escrito Seja Membro. Se você não achar abaixo desse vídeo, você pode ir na página inicial do canal Lobo Cripto, que lá terá o botão Seja Membro. Quando você clicar, vai aparecer um vídeo explicando os planos e os benefícios. Tá? Esse que eu falei é o Toca do Lobo, que é o último, beleza? Então, pessoal, por hoje é isso. Se você tiver alguma dúvida, por favor, deixe nos comentários que eu terei o maior prazer em responder todas, tá certo? Um abraço e até a próxima aula.